Palestra-aula: As potencialidades do cordel nos projetos de leitura. Arlene Holanda. Breve histórico do cordel. Durante a Idade Média, em Portugal, Espanha e na região francesa de Provença, se destacou a arte do trovadorismo. Com a invenção da imprensa, surgiram os primeiros folhetos. Os versos dos trovadores, que antes eram escritos à mão, recitados ou cantados, passaram a ser impressos em papel, assim como outras histórias populares circulantes na tradição oral. Esses folhetos eram chamados em Portugal de folhas soltas ou volantes e chegaram ao Brasil na bagagem dos colonizadores. Logo se tornaram muito apreciados pelo povo e se espalharam pelo país, especialmente nos estados do Nordeste. O termo cordel é de origem europeia e significa cordão ou barbante. Nossa literatura de cordel, como conhecemos hoje, não era conhecida por nossos antepassados com esse nome. Era chamada de romance, folheto ou simplesmente verso. Os folhetos nordestinos ganharam a denominação de cordel do pesquisador francês Ramon Cantel, na década de 1970. Segundo este, os livretos populares eram vendidos na Europa em barbantes, chamados por lá de cordéis. Daí veio o termo literatura de cordel, até então desconhecido no Brasil. Uma vez difundidas entre o povo, essas histórias com temáticas medievais ganharam conotações fantasiosas no imaginário nordestino. Poetas e violeiros logo passaram a recontá-las e reinventá-las, usando para isso o talento natural que já tinham para rimar. Em alguns casos, os poetas optavam por recontar os folhetins europeus. Em outras situações, criavam suas próprias histórias com os mais variados temas. A influência desse imaginário na cultura brasileira é notória. Podemos citar a história do pavão misterioso, que inspirou música, novela, peças de teatro e inúmeros recontos. Ariano Suassuna foi buscar no cordel inspiração para compor a famosa peça O Alto da Compadecida, que depois virou filme e série televisiva. A obra traz referência de vários cordéis: O Testamento do Cachorro, O Cavalo que Defecava Dinheiro, O Castigo da Cobiça, de Leandro Gomes de Barros, e As Proezas de João Grilo, de João Ferreira de Lima. Edições brasileiras de cordéis clássicos do século XX e XXI. Outro cordel que tem saga curiosa é o que narra a história da donzela Teodora. Integrava algumas compilações dos contos das Mil e Uma Noites, sendo originária do ramo sírio. Com o domínio muçulmano na Península Ibérica, foi publicado na Espanha, ainda no século XV, depois traduzido para o português. Chegou ao Brasil e outras colônias da América Latina, trazido pelos colonizadores. Aqui chegando, essa história, que era em prosa, foi recontada em versos de cordel, primeiro por Leandro Gomes de Barros, depois por Antônio Teodoro e outros poetas. Assim como o pavão misterioso está presente em muitas obras literárias e artísticas e tem dezenas de versões. Edições espanholas da Donzela Teodora. Sevilha, 1526 a 1528 e Salamanca, 1516 a 1520.
Edições portuguesas, 1712 e início do século XX. Edições brasileiras de 1877 e das décadas de 1930 e 1960 do século XX. Edições brasileiras, meados do século XX e início do século XXI. Modalidades e regras do cordel. As modalidades mais populares no cordel são a sextilha e a sétima. A quadra é considerada muito simples e a décima, por ser de difícil execução, é pouco utilizada. Para cada modalidade, há regras específicas de combinações de rimas. Já a métrica diz respeito à quantidade de sílabas poéticas de cada verso. As sílabas poéticas admitem a junção ou separação das sílabas gramaticais e só são contadas até a sílaba tônica da última palavra de cada verso. Chama-se metrificação a exigência de uma determinada quantidade de sílabas poéticas por verso, que varia de acordo com os estilos de poesia. As regras de métrica são comuns na quadra, sextilha e sétima, cujos versos devem ter 7 sílabas poéticas. Elementos de composição textual do cordel. Verso, cada linha que compõe o poema. Estrofe, é o conjunto de versos. No cordel pode ser composta por quadra, sextilha, setilha ou sétima e décima. Rima, repetição do mesmo som no final dos versos. Métrica, medida dos versos de acordo com sua quantidade de sílabas poéticas. Nos versos de cordel, a métrica mais usada é com 7 sílabas poéticas. Oração, é a coerência, espontaneidade e clareza do assunto abordado, fidelidade ao tema. Diz respeito ao sentido dos versos, ao autor se fazer entender pelo leitor. Exemplos de estrofes e esquemas de rimas. Para explicar o esquema de rimas, numeramos os versos para identificar os que devem rimar entre si, de acordo com a modalidade escolhida. Os versos que não rimam são denominados versos brancos. Quadra. Na quadra tradicional do cordel, rimam apenas o segundo e o quarto verso. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma latada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. A gente note que, como foi explicado acima, rimam latada e despetalada, as últimas palavras do segundo e do quarto verso. Sextilha. Na sextilha rimam o segundo, o quarto e o sexto verso. O primeiro, terceiro e quinto são brancos, isto é, não rimam. Vou lhes contar a história do pavão misterioso, que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. História do pavão misterioso, José Camelo de Melo. Como podemos observar, rimam as últimas palavras do segundo, do quarto e do sexto, no caso, misterioso, corajoso e orgulhoso. Sétima. Na sétima, há o seguinte esquema de rimas. O segundo, o quarto e o sétimo verso rimam entre si. O quinto e o sexto rimam emparelhados.
O primeiro e o terceiro são versos brancos, isto é, não rimam. Minha avó lia romances à noite depois da ceia, armava a rede no alpendre, trazia a luz da candeia e, remexendo a memória, meu avô contava a história em noite de lua cheia. Arievaldo Viana, A Raposa e o Cancão. Nesse esquema de rimas da sétima, rimam a última palavra do segundo verso com a última do quarto e com a última do sétimo, no caso, ceia, candeia e cheia. E rimam também o quinto e o sexto verso, mais precisamente, memória e história. Cordel em projetos de leitura. Um mundo de possibilidades. O uso de recursos materiais e meios diversos em interação com os manuais didáticos tem se consolidado no ambiente escolar. As diferentes linguagens, escrita, iconográfica, musical, literária, oral, constituem um potencial a ser explorado para a construção de conhecimento no âmbito das ciências humanas. Uma nova gama de fontes foi admitida, ampliando as possibilidades de interpretações na construção do saber histórico, considerando-se que a recomposição do passado envolve a tessitura de elos com o presente, recuperados através das dimensões da memória, dos escritos e de variados tipos de registros da ação humana. Produções que permitam explorações da obra literária de forma integrada são privilegiadas e constituem uma alternativa cada vez mais utilizada por educadores dentro e fora da sala de aula. Essas iniciativas têm como propósito fundamental a aprendizagem em referenciais significativos para o leitor, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades para comparar, interpretar e produzir conhecimento. A proposta é priorizar obras que permitam a leitura crítica, estimulando a articulação das referências do leitor sobre o tempo passado com a realidade vivida no tempo presente. Nesse contexto, as histórias em cordel oriundas da tradição oral são duplamente privilegiadas, como é o caso do texto A Botija Maldita, explorado neste projeto Cordéis de Alpendre. Sugestões de atividades. A seguir, apresentaremos sugestões para trabalhar com textos em cordel, aproveitando seus múltiplos recursos na escola e em outros projetos culturais e educacionais. Essas atividades foram construídas levando em conta a possibilidade de exploração de temas transversais como ética e pluralidade cultural e disciplinas de língua portuguesa, história e geografia, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Poderão ser adaptadas a outros textos, bastando que se faça um planejamento que possibilite aproveitar ao máximo as potencialidades oferecidas por cada cordel. Interdisciplinaridades. Identificação do tema principal do cordel: aventura, humor, notícia, história de amor, biografia, histórico, educativo, exploração dos textos com declamação, peleja, contestação em dupla, adaptação para o teatro tradicional de rua, de fantoches, jograis, hip-hop, adaptação dos textos para história em quadrinhos, desenho animado e filme. Criação de ilustrações e cenários para teatro em diversas técnicas, tendo como referencial cenas descritas nos textos. Produzir livros ilustrados com textos em cordel que podem ser editados de forma artesanal utilizando recursos como computador e impressora.
reconto do cordel em prosa, exercitando as habilidades de compreensão de textos e síntese, identificação e construção de um breve perfil dos personagens, tendo como base as referências do texto, classificação e estudo da composição das estrofes, rimas e métrica, identificação das palavras rimadas nas estrofes e classificação quanto aos diferentes tipos de rima, substituição das palavras rimadas nas estrofes, preservando a rima, métrica e sentido do texto. Inicialmente, peça que seja substituída apenas uma palavra em cada tipo de rima, depois duas e assim sucessivamente. Destaque as palavras com as quais a palavra a ser rimada deverá rimar. Identificação, pesquisa e estudo dos contextos históricos presentes na trama, tais como período histórico, relações de trabalho, manifestações culturais, questões étnicas e sociais, legislação, relação com a história local e regional, localização geográfica e pesquisa sobre o lugar-região onde se desenrola a trama, identificação de elementos das paisagens descritos nos cenários dos textos. Decodificação das fórmulas matemáticas utilizadas para a construção das estrofes e esquemas de rimas, nos casos específicos da quadra, sextilha, sétima e décima. Elaboração de textos em cordel a partir de temas sugeridos pelos próprios alunos. Filme, livro, episódio de desenho animado. Língua portuguesa. Comunicação, códigos, identificação e estudo das variedades linguísticas presentes no texto, gírias, expressões regionais, palavras grafadas de acordo com a oralidade, pesquisa e construção de glossário, dicionário de palavras e expressões caracterizadas como variações linguísticas, decodificação de intencionalidade e subjetividade nos textos narrativos. Fonologia. O estudo da métrica é essencialmente oportuno para a compreensão de conteúdos relativos à fonologia, em atividades como identificação de dígrafos, vogais e semivogais, consoantes, sílaba tônica e átona, encontros vocálicos e consonantais. Compreensão das regras para acentuação gráfica por meio do entendimento das sílabas tônicas. Separação de palavras nos versos considerando as sílabas poéticas e comparação com as sílabas gramaticais. Morfologia. Identificar classes gramaticais dos morfemas conforme seu uso no texto. Extrair dos textos palavras para exemplificar morfemas relacionados com o universo da realidade e com o universo da língua, formados por derivação, composição, hibridismo, redução, empréstimos e gírias, flexão, gênero, número e grau de substantivos, adjetivos, conjugação, flexão e tempos verbais, valores semânticos nos advérbios, classificação e uso da interjeição na construção dos textos. Sintaxe. Os textos em cordel, por recorrerem frequentemente a recursos sintáticos em função da necessidade da métrica e da rima, oferecem subsídios especialmente adequados para estudos relativos à combinação de palavras, oração, frase, período, sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjunto, adverbial e adnominal, aposto, vocativo, uso de sinais gráficos, aspas, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula, dois pontos, parênteses, regência verbal e nominal. Semântica.
Identificar no texto o uso de recursos como sinonímia, antonímia, hiponímia, polissemia, ambiguidade, reiteração. Apontar e analisar figuras de linguagem presentes nas estrofes. Reconhecer os recursos poéticos utilizados na construção dos textos. Estrutura narrativa, identificar tipos de narrador, distinguir quando uma narrativa está em discurso direto ou indireto.